Muito bem, vamos falar aqui do terceiro efeito jurídico da posse, da indenização por conta das benfeitorias realizadas e o direito de retenção. A matéria se encontra disciplinada nos artigos 1219 e 1220, ambos do Código Civil. Antes de falarmos efetivamente desse efeito, nós precisamos definir o que é benfeitoria. Aliás, a definição de benfeitoria e a sua regulamentação se encontra nos artigos 92 e seguintes do Código Civil. Benfeitoria pode ser definida como toda obra ou despesa realizada numa coisa com o intuito de conservá-la, melhorá-la ou embelezá-la. Nesse sentido, nós temos três espécies de benfeitorias. Nós temos a benfeitoria necessária, que visa conservar a coisa, como, por exemplo, o reparo nas fundações de um imóvel, a fim de que ele não venha a ruir. Ou ainda, o pagamento de despesas, o pagamento de tributos incidentes no imóvel. Se for um imóvel urbano, o pagamento de IPTU. Por quê? Se não for pago o IPTU, se não for paga a despesa tributária, obviamente essa despesa será inscrita na dívida ativa do próprio município, que vai entrar com a execução dessa dívida e pedir a penhora do imóvel. E o proprietário, o possuidor, dessa forma, vai deixar de tê-lo. Então, a tributação incidente, também o seu pagamento, caracteriza benfeitoria necessária. Há uma segunda espécie de benfeitoria, benfeitoria útil. O que é uma benfeitoria útil? É toda obra ou despesa realizada numa coisa com o objetivo de aumentar o seu valor ou facilitar o uso da coisa principal. Os exemplos que nós podemos dar são os seguintes: o indivíduo, ele permuta, ele faz a troca de escadas num imóvel por rampas de acesso. O possuidor proprietário faz uma pintura interna no imóvel com uma tinta clara para tornar o ambiente mais claro e permitir mais facilmente que as pessoas dentro do imóvel se desloquem. Uma terceira espécie de benfeitoria é a benfeitoria voluptuária. A benfeitoria voluptuária, ela é chamada de benfeitoria de mero recreio, de mero deleite. O objetivo da benfeitoria voluptuária é embelezar a coisa, é torná-la mais aprazível. Podemos dar alguns exemplos: construção de uma piscina dentro de um imóvel, construção de um jardim de inverno, uma pintura externa feita no imóvel para torná-lo mais belo. É importante salientar que a benfeitoria ela não é definida pela espécie de obra que é realizada ou despesa, e sim com a finalidade que se busca. Vejamos o seguinte exemplo: o indivíduo pinta um imóvel e faz a pintura externa com uma tinta que visa vedar eventual umidade externa que possa penetrar no próprio imóvel, na sua parte interna. Esta benfeitoria é uma benfeitoria necessária, que visa conservar o imóvel. O mesmo exemplo, pode-se também, como eu até falei, pintar um imóvel internamente, torná-lo mais claro, para que facilite as pessoas se deslocarem dentro do local, dentro do próprio imóvel. A benfeitoria aqui é útil, mas veja, a tinta a benfeitoria aqui é útil. Terceiro, o indivíduo pinta um imóvel para torná-lo mais aprazível, mais belo. Vejam, a tinta foi utilizada nas três situações.
e, dependendo da finalidade do uso, ela definiu se a benfeitoria é necessária, útil ou voluptuária. Portanto, não é a espécie da obra, nem da despesa, e sim a finalidade que ela é utilizada que vai definir em que espécie de benfeitoria nós estamos falando. Importante também salientar que benfeitoria é diferente de acessão. Embora a doutrina e jurisprudência muitas vezes se confunda, acessão e benfeitoria são fenômenos jurídicos diversos. Aliás, a acessão ela se encontra disciplinada nos artigos 1248 a 1259. Vamos definir a acessão. A acessão é uma forma originária de adquirir a propriedade por meio da união ou incorporação de uma coisa acessória a uma coisa principal que determina a origem de uma coisa nova. Coisa nova diversa das que se uniram, coisa nova autônoma e inseparável. Podemos dar como exemplo de acessões a plantação feita num terreno, a construção feita no solo, construção de uma casa, de um prédio, a semeadura feita no solo. São espécies de acessão de móvel para imóvel. Artigos 1253 a 1259 do Código Civil. E nós temos também as acessões de imóvel para imóvel. Artigos 1249 a 1252. As cessões de imóveis para imóveis são, basicamente, aluvião, avulsão, formação de ilhas e abandono de álveo. É importante salientar que a grande diferença entre benfeitoria e acessão reside no fato da acessão criar algo novo. Existe um terreno, materiais de construção, o terreno é o bem principal, materiais de construção, o acessório, é feita a construção nesse terreno, cria-se algo novo, uma casa, um prédio, até então inexistente. A acessão visa, portanto, criar algo novo. A benfeitoria não cria nada novo. A benfeitoria é um bem acessório que visa, por meio de uma obra ou despesa, conservar, aumentar o valor ou melhorar o bem principal ou ainda embelezá-lo. Então, não há que se confundir benfeitoria com acessão. Não obstante, a jurisprudência já afirmou também entendimento que não só as benfeitorias são passíveis de serem indenizadas, mas também as acessões. Falando agora basicamente do efeito jurídico, reparação, falando agora basicamente, tratando agora especificamente do efeito jurídico previsto nos artigos 1219 e 1220 do Código Civil, qual seja a indenização em razão das benfeitorias realizadas e o direito de retenção, importante agora é frisarmos o efeito jurídico indicado nos artigos 1219 e 1220, ambos do Código Civil, qual seja indenização em razão das benfeitorias realizadas e o direito de retenção. A boa-fé aqui do possuidor e a má-fé são decisivas para determinar essa indenização e esse direito de retenção. Assim, podemos afirmar que o possuidor de boa-fé, ele tem direito de ser ressarcido, de ser indenizado por conta das benfeitorias necessárias e úteis realizadas na coisa a ser restituída ao legítimo possuidor, como também tem direito, se possível, de levantar as benfeitorias voluptuárias realizadas na coisa, se o legítimo possuidor não preferir
indenizá-las. Tem ainda o possuidor de boa-fé o chamado direito de retenção, ou seja, a prerrogativa de não restituir a coisa ao legítimo possuidor enquanto as indenizações sejam pagas. Se o possuidor, legítimo possuidor, não pagar as indenizações que o possuidor de boa-fé tem direito, ele pode sim reter a coisa até que as indenizações sejam efetivamente pagas. Já o possuidor de má-fé somente tem direito a ser ressarcido, a ser indenizado por conta das benfeitorias necessárias realizadas na coisa, não tendo direito à indenização por conta das benfeitorias úteis e voluptuárias feitas. E mais, o possuidor de má-fé não tem direito à retenção da coisa, não tem a possibilidade de exercer essa prerrogativa. Portanto, o possuidor de boa-fé tem um campo maior, o possuidor de boa-fé tem uma amplitude maior, um direito maior de indenização que o possuidor de má-fé, e também o possuidor de boa-fé tem a possibilidade de exercer a prerrogativa da retenção e o possuidor de má-fé não tem. Nos próximos vídeos, continuaremos a falar dos efeitos jurídicos da posse. Até mais.